Packages. Packages no Java. Vamos falar um pouco aí do que são esses pacotes do Java e para que serve. Cara, antes de mais nada, conceito simples para você. Pasta, beleza? Por quê? Imagina só, eu no meu projeto, vou abrir aqui uma outra janela, beleza? Eu no meu projeto quero criar o arquivo A, beleza? Um arquivo A. Você no seu projeto também quer criar a classe A. Se eu vir aqui, novo, documento de texto, e tentar botar A, ele não deixa. Ele não deixa, ele fala que já existe um arquivo chamado a.txt. O mesmo vai acontecer no Java. Se eu tentar criar no projeto, dentro do mesmo pacote, a classe A duas vezes, ele não vai deixar e vai querer renomear a segunda. Então, para resolver isso, foi criados os pacotes. Então, eu no meu projeto, então vou falar aqui, ó, projeto A, tem um arquivo A. E você no seu projeto vai ter também projeto B, vai ter lá seu arquivo A também. Beleza? Então aqui a gente tem dois a.txt em packages diferentes, em pacotes diferentes, em pastas diferentes. Beleza? Essa é a ideia. E no Java tem um erro, um pacote, uma classe bem clássica que causa muita confusão em todo mundo, que é a classe date. Que existe a date na Java útil e a date na Java SQL. Beleza? Eu vou estar explicando isso, mostrando esse conflito aí. Então, pacotes vem justamente para resolver esses conflitos. E, cara, eu quero usar os dois. Como que eu faço no meu projeto? Vou dar um exemplo de como fazer e usar o nome Fully Qualified Name, que é o nome total daquela classe para não ter erro. E eu já vi muito erro em produção de empresa grande acontecer porque você estava se referenciando a uma classe que você estava, por exemplo, o enum se chamava tipo. E tinha tipo enum do seu projeto, da sua classe, e tinha tipo enum de uma lib que você estava usando. Ele, em vez de usar da classe, usou da lib, e aí na hora de fazer o equals do enum, não pegava o equals corretamente, nunca dava equals, e entrava sempre no fluxo de exceção, sem achar. E aí ele mandava para outro fluxo que não era o fluxo comportamento esperado. E aí, o que se ocasionou? Semanas de erro, ninguém viu, não detectaram. Aí, quando for olhar, pô, cara, olha esse enum, é o mesmo enum, tá batendo? Que é só esse ponto parece estar com falha. E aí, quando a gente foi ver, estava usando o import de ou da lib, e não o import do projeto próprio. Então, acontece, e é muito importante, package, beleza? Vamos aqui começar bem simples aqui. Um pacote chamado random. Esse cara é do JavaMath, beleza? E ele tem dentro dele um método que vai pegar o próximo inteiro no range de 1 a 10. Se eu rodar exatamente essa classe do jeito que está, o que aconteceria? Vamos lá. Vamos aqui, ó, Java, beleza? Eu vou me aproveitar aqui do Sursal Single File para compilar e já executar, porque é um arquivo só. Numberpicker.java. Ele vai compilar e me deu um erro. Ele falou, cara, cannot find symbol. Não consigo encontrar esse símbolo. Que diacho é random? E aí ele fala, pô, não consegui achar esse símbolo também e deu erro de compilação na mesma linha em dois pontos diferentes. Então ele deu erro aqui e deu erro aqui. Se eu vir aqui e adicionar só o Java útil random, beleza? Vamos lá, eu falei que era do Java Math, é do Java útil. Vim aqui, piquei 2, adicionar. Essa classe funciona sem problema. Ele me deu 5, se eu executar de novo, ele vai me dar outro número aleatório. Beleza? 2. E assim ele vai dando toda a execução, ele vai me dar um número ali, random de 0 a 10, tá? Eu falei 1 a 10 é 0 a 10. Beleza? Repeti o 0 aqui, que o random não é tão random assim, né? Mas isso é papo para outro vídeo aí dos pseudo-random que existe no Java. Beleza? E aí, cara,
Porque a gente está fazendo isso no Notepad++, eu já expliquei, mas eu te falo o que é a maravilha da IDE hoje em dia. Se eu copiar essa primeira classe aqui, essa partezinha aqui, que eu já tenho um projetozinho aqui no IntelliJ, vim aqui, dá um Ctrl V, na hora que eu colo, ele já fala, bota vermelhinho para mim, marca ali em cima com erro e fala, cara, sua classe tem erro. Eu nem compilei, ele já me disse que minha classe está com erro. E aí, se eu passar o mouse aqui em cima, ele fala, pô, você tem que importar. É o Java útil que você está querendo? Pô, é esse cara mesmo, importa essa classe. Importou a classe, ele já resolveu os problemas. Se eu vir aqui dar um playzinho, ele já vai funcionar de boa. Olha como é maravilhosa a ideia na tua vida. Imagina se você não soubesse, você teria que ir lá na documentação, no JavaDoc, procurar de onde que é a classe handle, sacou? E importar essa classe, esse package dentro do seu pacote. Beleza? Dentro do seu projeto, dentro da sua classe. É importante que todas as classes que você for utilizar dentro dessa classe, desse arquivo Java, você tenha que importar. Beleza? Beleza. Vamos para o terceiro exemplo aqui, que é um outro caso de como você pode se importar e vai funcionar do mesmo jeito. Esse asterístico aqui, chamado também wildcard, é o Coringa, beleza? É o Coringa. Eu falo assim, importe todo mundo que está dentro da pasta Java útil. Todo mundo, vírgula. Importe todas as classes que estão dentro do Java útil. Porque dentro do Java útil pode ter subpastas, que pode ter subpastas. O wildcard, o asterístico, ele não vai importar subpastas. Ele só vai importar aquele nível e todas as classes que estão naquele nível. Vamos rodar aqui o number picker 3. Beleza, rodou normal. Vamos para o quarto, que aí a gente começa a diversificar um pouco mais e aprofundar mesmo mais. Aqui tem uma redundância de importação, beleza? Essa redundância, o Java vai entender que você está falando a mesma coisa e vai ignorar sempre o segundo. Vai ignorar o segundo e vai usar o primeiro. Ele passa a não ignorar o segundo se você estiver usando outra classe que você não importou explicitamente. Aí ele usa também o segundo da match no segundo ali, que é o wildcard. Beleza? E outra classe aqui, outro package muito importante que a gente usa e nem percebe que usa, é o JavaLang. Vocês perceberam que lá no primeiro caso ele não reclamou do system? Vamos rodar lá o primeiro caso lá, e esse caso aqui, ele reclamou apenas do random. Ele não reclamou, cara, eu não reconheço o system. Por que ele fez isso? O JavaLang, ele é um package especial do Java que já é importado automaticamente para você em todos os seus arquivos Java. Beleza? Ele já mete o JavaLang ali, e aí por isso quando eu rodo, ele sem essas importações, o system ele não reclama, porque já está dentro do class path dele. Beleza? E aí, isso daqui eu não preciso declarar isso. Mas se eu declarar também, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos lá, testar aqui. Esse é o 4. Beleza. Rodou lindo, bonito, como o outro. Se eu vim pegar outra classe, eu já expliquei, né? Dentro do pacote Java útil, por exemplo, deixa eu botar aqui o list. Vamos ver se vai compilar isso aqui. Ele rodou perfeitamente. Reparem que o list não está importado explicitamente. Beleza? Se eu vim aqui comentar o wildcard aqui, o asterístico, e rodar de novo, ele vai reclamar do list que ele não reconhece o list. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo aqui, que aí é uma pegadinha aqui, né, cara? Existem alguns exemplos aqui em cima de importes. Quais importes vocês acham que vão funcionar nesse caso? Isso aqui já é questão de prova, tá? Da certificação. Qual desses casos vocês acham que funciona? O file asterístico,
esse e esse, o new com asterisco, ponto asterisco, ou file path, repara que isso é uma classe, não é um package. Aí tem outro ponto também que eu esqueci. Por padrão, todos os packages têm nome minúsculo, tudo minúsculo. Evite colocar package com nome maiúsculo, beleza? Vai aceitar porque é um nome de pasta válido, mas, cara, vai causar muita confusão no seu código por conta das classes que sempre começa com primeira letra maiúscula, beleza? E outro ponto também é que quando você está trabalhando em projeto, geralmente se define os packages com o nome da organização. E aí eles botam um domínio de internet dessa organização. Por exemplo, os meus projetos começam com br.com.rafati, beleza? Ou eu poderia só botar com.rafati.projeto.xyg. E aí eu facilito dentro da minha organização qual projeto pertence àquela classe. Beleza? E aí, se eu colocar só o wildcard no file, vai funcionar? Rapaz, eu diria que sim, tá? Java input funcionou, mas ele reclamou do main. Beleza, vamos dar um main aqui para esse cara aqui não reclamar do main. Então vamos lá, vamos dar um main. Beleza. Tá dado um main. Beleza, compilou, não tem nada para fazer mesmo, ele só vai compilar. Ele compilou e não deu erro. Perfeito. Então o wildcard dentro da pasta file funcionou porque ele trouxe o files e o paths. Vamos rodar assim, sem os imports, o que ele iria reclamar? Ele reclamou que não achou o paths e não achou a classe files. Beleza, perfeito. E aí, vamos aqui e vamos tirar o files e o paths. E aí, eu estou declarando dois imports agora, especificamente do file e do paths. Beleza, vamos ver se ele vai rodar. Rodou, beleza, de boa. Vou botar um System Out Println aqui, só para a gente ver que está rodando. Vem cá. Rodou, Brasil. Beleza? Vamos rodar lá de novo para a gente ver se System lá, System Out Println. Beleza, rodou. Então, esses dois, importando esses dois, funciona. Cara, qual é o melhor? Vai depender de projeto para projeto. Hoje o Java já é bastante inteligente para não vir aqui e carregar todas as classes e memórias. Beleza? Quando você usa o wildcard. Porém, para o seu código, é melhor, mais legível, você dar o import direto apenas nas classes que você está usando. Que aí você consegue ver ali no contexto quais classes daquele package você está usando de fato. Beleza? E se eu for no Java New ponto asterístico, vocês acham que funciona? Te adianto que não. Por quê? Como eu expliquei, ele não carrega subpasta. E o file, a pasta file aqui, é uma subpasta do new. Então, quando eu dou asterisco no new, ele carrega as classes que estão no nível new. Mas ele não carrega as subpastas e assim suas classes. Ah, fácil de resolver. É só você dar um asterístico, ponto asterístico. Igual está no exemplo de baixo. Nananina não. Não vai funcionar porque não se aceita o wildcard mais de um. Só pode ter um wildcard, um asterístico por import. Então aqui ele deu erro, nem foi nos imports lá. No file e no path, ele deu erro na linha do import, falando, cara, depois do asterístico eu só espero um ponto e vírgula. Cadê o ponto e vírgula? Não achou. Beleza? Então esse cara não funciona também. Pô, e se eu for no file path e der um asterístico? Note que isso já é uma classe. Você está importando o quê? Os métodos? Não, isso não funciona no Java. Beleza? Você consegue fazer import de classes. Existe um import statics para método e para enum, mas eu não vou abordar nesse momento, beleza? Então aqui ele reclamou do mesmo jeito que, cara,
Não, mano, não é isso. Beleza? Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Se puder, seja membro, faça aquela doaçãozinha em Bitcoin para ajudar a crescer o canal, melhorando o equipamento e eu correr atrás do meu doutorado. Até a próxima!